de volta, Fernanda! Ai, obrigada! Tô super feliz de estar aqui. Quero aproveitar esse momento, né, de agradecer, principalmente você que não deixou a peteca cair nesse período. Gente, fiz uma cirurgia, fiquei janeiro inteiro de molho, tô voltando hoje. Também quero registrar agradecimento especial às companheiras Josi e Andréia, que me substituíram em alto nível aqui. Não é isso? Exatamente. Muito obrigada, viu? Imagina, estamos aqui para isso. Então vamos lá. Hoje nós temos uma super mega convidada. Ai, Gisele do céu. Eu já volto desse jeito, né, Deus? Um mês quietinha, vamos falar assim. De repouso. Engordando apenas. Eu volto com o que, Gisele? Uma nutricionista esportiva. Muito bem. Mas não tem problema, né? Temos aí o resto do ano para recuperar. Temos um ano inteiro de recuperação. Mas antes da gente apresentá-la, É isso. a gente precisa falar das nossas redes sociais. Gente, vamos empoderar essa mulherada. Estamos em todas as redes. Estamos no Instagram, no Face, no YouTube, no TikTok, no Spotify. Bora lá curtir, comentar, compartilhar e dar engajamento pra gente, combinado? Não esquece de se inscrever. Exatamente. Não é isso? Bora lá? É isso. Então vamos lá, Gisele. Vamos para passar? Nossa nutricionista é esportiva? Esportiva. Nossa, Olha é que mais chique. sério ainda, gente. É pior, entendeu? Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Thaís, como era a menina em sala de aula? Eu acredito que eu era uma das mais nerds, assim, da sala. Sempre fui. Sabe? A mais excluidinha, que ficava no cantinho e tudo mais. Porém, eu era muito faladeira. Então, minha mãe vira e mexe era chamada lá porque eu conversava demais. Mas eu era uma boa aluna. Bem familiar a sua fala. Bem comum, né? Também era bem conversadeira. Minha mãe era muito chamada em reunião porque eu falava demais e continuo falando demais. Eu era bem quietinha. Eu não, eu falo demais até hoje. Tem que me controlar. Vai lá, Gi, agora sim, dá sequência. Thaís, ser nutricionista já era um sonho de infância? Você teve obesidade na infância, por isso você traçou essa trajetória ou não? Não era um sonho. Tem gente que nasce com um sonho, né, de profissão. Não era o meu. Primeiro eu comecei a fazer psicologia, cursei psicologia 6 meses. Aí eu ficava pensando, eu sou uma pessoa muito emotiva. Aí eu ficava pensando, gente, o paciente vai chorar lá na minha frente, eu vou chorar junto, eu vou querer acolher, não vai dar muito certo, né? E aí eu desisti. Aí assim, eu não sabia o que fazer. E eu ficava nessa, eu falava, gente, e agora? O que eu faço? Porque eu achava que psicologia era pra mim. Adorava as matérias mais técnicas e tudo mais, sempre gostei muito de biologia, essa parte mais de humanas também. Mas falei, não vai funcionar muito bem. Aí fiz um cursinho, fiquei 6 meses no cursinho amadurecendo a ideia. Aí assim, não gostava de nada de exatas, eu falava, e agora, né? Começava a procurar, falei, vou pra nutrição. Então assim, caí total de gaiato. Não era um sonho, foi um tiro no escuro. Eu falei, acho que vai dar certo. E gostei, assim, entrei, me apaixonei, falei, não, realmente é isso, sabe? Mas não era um sonho de infância. E deixa eu perguntar uma coisa pra você, assim, nem todo mundo que nos assiste tem esse conhecimento. Pra que eu tenho que ir na nutricionista? Exatamente. Porque ainda mais hoje em dia a gente tem tanta informação, né? Mas primeiro, eu acho que a qualidade da informação que a gente tem acesso, muitas vezes ela é muito duvidosa, né? Eu vejo assim, eu tenho o Facebook ainda pra olhar as propagandas, sabe? E vira e mexe, pessoas do meu convívio falam, nossa, eu vi esse remedinho aqui, eu vi não sei o quê. Essa receitinha. Muito mito, muitas coisas assim que mais atrapalham do que ajudam. E eu acho que a nutrição e passar com uma nutricionista é justamente para desfazer todo esse mito que hoje em dia criou-se ao redor da nutrição, né? Da alimentação. É simples, mas muitas vezes na prática a gente acaba pelejando um pouquinho. Então acho que esse é um papel importante que a gente exerce ali também. E falta muito conhecimento, e não só para os leigos, para a grande população, mas até para quem exerce uma certa função dentro da nutrição. Vou dar um exemplo. Eu fui no médico uma vez e ele falou para mim assim, eu pedi encaminhamento para Nutri. Ele falou que eu não precisava, que eu tinha curso superior, eu sabia o que eu tinha que fazer.
E não é bem por aí. O olho chega a tremer, sabe? É difícil. E não é bem por aí, porque muitas vezes a gente acha que tá comendo certo e tá comendo errado. Porque a gente não tem noção de quantas calorias tem aquele prato. Às vezes, uma colher a mais, sei lá, de queijo, de azeite, estraga toda uma refeição saudável. E a gente não tem essa percepção. Sim. A gente acha que tá fazendo tudo certinho. Nossa, mas eu faço dieta e não emagreço. Porque é o que a gente mais escuta por aí. E é o que mais a gente fala também, né? É. Sim? Não é só o que a gente escuta, é o que a gente fala mesmo. E pela própria fala do médico, você nota a desvalorização da nossa profissão, né? Hoje em dia, eu brinco que é tão legal ser nutricionista que todo mundo quer ser. Então, assim, todo mundo sabe de tudo, todo mundo entende de alimentação. E você, quando você Ah, tem... os palpiteiros, você tá Exato, falando. Eu achei que a é. procura pro curso tava grande. Não, do palpite. Eu acho que ela... Gente, é pós-feriado também, não é? Não, mas eu acho que ela parte do princípio igualzinho à educação. Porque todo mundo acha que pode ser professor. Exato. É desse nível, assim, as coisas. E eu brinco que se você tem um objetivo estético muito bem definido, tipo assim, não, eu quero emagrecer tantos quilos, quero estar assim, não tem como você simplesmente só comer bem, sabe? Tem que ser um negócio calculado. Sempre que você quer além, você tem que fazer um esforço além. Então, assim, dá pra ser saudável, às vezes, seguindo as vozes da sua cabeça. Dá, porque assim, a gente tem uma noção, um feeling. Mas quando você quer um resultado mais estético, mais... Pontual, isso, né? aí você precisa de um esforço também um pouquinho maior. Na realidade, é muito... Eu não sei, tá, Thaís? Me permita errar aqui se estiver falando Fique alguma à besteira. vontade. Mas eu penso que a nutrição, ela é... Você falou da psicologia e eu acho que é muito próximo em termos de não acesso. Uhum. Nós temos a grande maioria da população com uma carência nutricional. A grande maioria do nosso povo come o que tem. Isso eu estou falando da grande maioria. E aí a gente faz um recorte daqueles que podem, né, procurar a nutricionista. A gente precisa fazer esse recorte, né? Porque, de modo geral, o nosso povo não escolhe o que comer. A maioria do nosso povo come o que tem, ok? E aí a gente precisa trazer aqui para esse papo daqueles que podem fazer as escolhas corretas, Sim. né? E ainda assim, não é algo muito popular, não é isso? Sim. Não há um investimento muito grande em popularizar a nutricionista, tanto que... Não no sentido de qualquer um dar o palpite, não é nesse Sim, sentido. Eu tô sim. falando do acesso mesmo, do povo poder procurar uma especialista para poder... E E aí eu tô falando de doenças, eu tô falando de, né, enfim, não só do emagrecimento na parte estética. Viu? E tem muito essa questão de ver a necessidade. Não é todo mundo que vê a necessidade. Justamente por isso a gente tem tanta informação sobre a nutrição, né? Aí todo mundo acha que sabe. E eu digo até mais, hoje temos uma população cada vez mais obesa e desnutrida. É muito triste isso. Porque existe um excesso de peso, mas que vem de alimento hiperpalatável, vem de ultraprocessado. Então, assim, não tem nutriente naquilo. A pessoa tem gordura corporal, mas ela não está nutrida, sabe? É muito, muito comum e cada vez mais crescente isso na nossa população. E isso é uma grande maioria. Grande maioria. Porque os fast food, os iFood da vida, eles são um facilitador. Sim, É muito e rápido. isso popularizou, né, Gi? Sim. Por exemplo, da nossa infância. Eu vou levar, né, muito Aham. pra nossa realidade. A comida embalada era cara. Sim. O fast food era caro. E aí hoje eu vejo que há uma inversão de valores. Quem tem uma condição financeira melhor, come o orgânico. Uhum. Come certo, vamos falar assim. Sim. E nós, da classe trabalhadora, né? Nós passamos a ter acesso, e aí eu não sei se eu remeto a uma lembrança de infância de não poder, Uhum. né? Porque lá a gente era privado de ter. Uhum. E hoje não. Hoje a gente consegue adquirir determinados produtos que antes não. Era um evento antes, né? Você comer uma pizza, Isso, um você sair pra refrigerante, jantar, né? Ela é mais nova, mas na minha infância nem tinha. Não existia McDonald's, não existia pizzaria, não existia. Quando a gente comia, era uma coisa mais saudável, porque era aquela coisa que a mãe fazia em casa. Era um doce feito à base de fruta, normalmente, Sim. né? Hoje em dia mistura-se muita coisa no doce. É gordura, é açúcar, é um monte de aditivo, corante. Ele fica lindo, você começa a comer pelos olhos, né?
E imagina isso pra uma criança. É muito difícil. Deve ser. Não é só pra criança, não. Gente, né? Você olha aquele doce bonito. Deixa eu traduzir. Principalmente pra quem tem paladar infantil, entendeu? Mas eu brinco que, será viu? que tem aqui na sala? Tem muita criança que come melhor que muito adulto, né? Não, Tem. com certeza. Esse paladar infantil, às vezes, ele é meio contraditório. Nas escolas de período integral, você recebe muita criança que fala assim, eu não como isso. Eu não como aquilo. Não come uma semana. Ela vê o amigo comendo, ela repente, passa a comer. Eu tenho uma pequena experiência. Eu trabalhei 1 ano como nutricionista escolar. Então, eu passei por alguns perrengues já em escola também. Crianças que entraram não comendo nada e, de repente, estavam comendo. E aí, a gente vê como esse senso do grupo faz bem pra criança, né? Não, tia, mas eu não gosto disso. Na semana que vem tava comendo porque viu o coleguinha comer. E bem até mesmo bacana. a questão da oferta, né? Exato. Porque se não é ofertada a criança, ela não Exato. gosta mesmo. Ela nunca viu, mas ela Né? não gosta, né? E aí depois quando ela vê o outro comendo, aquilo é ofertado com certa frequência, Sim. se torna natural. E a gente tem uma briga grande aqui no município, nós somos professoras do município de Santa Bárbara, né? Porque existe uma lei federal em relação à alimentação, né? E os pais insistem em levar o lanchinho, né? Diferenciado, que é aquele biscoito recheado. Enfim, aquilo que é de preferência da criança. E não comer o cardápio que foi pensado pela Calculado, nutricionista, né? Então, assim, nossa, dia sim, dia também, a gente tem essas discussões nas unidades escolares. E a qualidade da alimentação escolar melhorou muito. Melhorou muito. Antigamente dava-se muita salsicha, nuggets, que era uma alimentação mais barata. Sim. Quando eu estava saindo da escola, eu não lembro exatamente se foi no final do ano passado, já estava implementando a nova regra que até 1 ano não se oferecia nada nem de industrializado, bolachinha, nada, já estava 0 açúcar. Isso, Então super tava sendo implementado. E assim, aí entre a unidade que eu trabalhava, ela era da Casa da Criança. Então a gente tinha essa liberdade de ter uma nutricionista na unidade. Facilitava porque muitas vezes vinha da minha cabeça algumas ideias e a gente se reunia, eu e as outras nutris também, pensávamos em receitas, o que a gente podia fazer. E isso na educação é algo que a gente vê. Às vezes uma nutricionista para o município inteiro. Fica muito difícil você tentar criar algo novo sem açúcar, você pensar em receita, com recurso também, né? É tudo muito limitado. Eu acho que dentro do que a gente pode fazer, tá sendo muito bem feito. A alimentação escolar melhorou muito, muito, muito. Eu via, pelo menos onde eu trabalhava, carninha sempre fresquinha, preparada com temperinho natural, sempre tinha legumes, saladinha, arroz, feijão. Então a base estava muito bem feita, fruta fresca. E Thaís, no atual momento que a gente vive, essa informação para a nossa população, ela é essencial. Sim. Porque a gente vê muitas fakes por aí dizendo que a alimentação é ruim, que as Não, crianças não comem maravilhosa. bem. Então, essa sua informação, vindo de uma nutricionista que trabalhou na rede, diretamente Sim. com as crianças, isso é essencial para a nossa população. Eu trabalhei numa escola lá no Romano ainda. E aí eu brincava com as meninas, eu falava, gente, nem em casa eu tenho tanta porção de fruta assim, tanta variedade. Porque muitas vezes a gente faz o almoço, repete na janta, repete no dia seguinte, vai fazendo o que dá. Lá não, a janta era uma coisa, o almoço era outra, sempre tinha um legume diferente. Então a variedade da alimentação deles é muito boa. Excelente. A gente vivencia isso, mas ouvir uma especialista falando tem outro peso, né? Não, eu acho Sim, super importante sim. mesmo. Muito legal. Bom, vamos lá? Vamos. Thaís, diga para o nosso público qual a diferença da nutrição da grande população para a nutrição esportiva, porque a maioria do nosso público ele não tem esse conhecimento. Na verdade, nem a gente não tem. Até mesmo a nutrição comum a gente tem bastante dificuldade. Sim. Porque a gente nós estávamos falando do iFood. Eu fui contar as calorias de um combo. É assustador, porque você pode comer em 2 dia dias. todo. Não, em 2 dias. Quanto Você maior come o uma combo, refeição.
Por isso, então, que não tá dando certo, Gisele. Viu? Assim, a nutrição em si, ela tem várias especialidades, né? Quando você se forma lá, eu imagino que a maioria dos cursos são assim. Você se forma, você vê um pouquinho de cada coisa. E eu brinco que os nutricionistas têm especialidade, não me matem. Mas quando você sabe um pouquinho de tudo, na verdade você não sabe nada. Né? Você sempre tem que correr atrás. E eu também não é uma coisa que eu posso falar, nossa, eu sempre amei o esporte, não. Também eu entendi a importância depois de velha. E aí eu comecei a praticar um esporte que assim, eu me encontrei, foi a corrida. E aí eu falei, não, então eu vou estudar um pouco mais sobre isso. E aí a diferença da nutrição esportiva é exatamente isso. A gente trabalha tanto com a parte estética, e aí entra muito emagrecimento e tudo mais, e todos os esportes, né? Que também é uma área vasta. E aí você escolhe alguns ali para se especializar ainda mais. E cada esporte tem um tipo de alimentação diferente ou não? A base é a mesma, mas cada um tem uma particularidade. Então, por exemplo, esportes mais intermitentes, luta, às vezes o futebol em si, né, que às vezes você corre e para, ele usa uma determinada via de energia do organismo. O esporte de endurance, que é um esporte de longa duração, utiliza outra. Então, as estratégias alimentares são diferentes. Academia é esporte? É uma esporte. pergunta. A musculação é um esporte. É um esporte. Então, tá dentro, então. Tanto que tem o fisiculturista. Exato. Não, eu tô falando da gente, assim, não me... No meu caso, no seu. Pessoas normais e não além da média, né? Isso. Mas nesse daí sentido. caracteriza esporte ou apenas um exercício físico para a saúde? Eu enquadro como um esporte, porque é um esporte também, é um exercício resistido, ele também tem as suas particularidades, não é só, não, tem que comer isso e tá tudo certo. É diferente dessa nutrição para a população geral, que também deveria se exercitar normalmente, né? E além dessa especialidade, eu tô também terminando a pós-graduação em saúde da mulher, então eu também não consigo parar, sabe? Eu sou dessas que compra onde eu mais gosto. E também aí é um outro mundo, é totalmente diferente. É isso que eu falo, assim, a base é sempre a mesma, mas aí tem as particularidades de cada fase, por exemplo, na saúde da mulher, cada fase, cada às vezes doença. É bem bacana. A gente escuta muito na internet várias vertentes diferentes. Uns dizem que o metabolismo é o mesmo durante a vida toda e não muda. Uns dizem que cada faixa etária, seu metabolismo vai ficando cada vez mais lento. Outros dizem que a menopausa é uma coisa que atrapalha muito a mulher no emagrecimento, ela engorda muito. Outros dizem que não, que é só alimentação, é só fazer o cálculo basal e ter um déficit calórico que a pessoa vai manter e vai emagrecer da mesma forma. Na sua opinião, como isso realmente funciona? Qual é a linha que você trabalha? Porque eu acho que, como você falou das particularidades, das especificidades, deve ter diversas linhas. Como tem a pedagogia, tem N linhas. Cada um acredita também ali em alguma coisa, né? Isso. Eu sou da opinião, assim, e eu pratico muita nutrição baseada em ciência, sabe? Eu não tiro nada. Porque hoje em dia a gente pode achar artigo científico que justifique até que o seu signo te impede de engordar. Sabe? É muito assim. Aí você tem que ler metodologia, você tem que entender como o estudo foi desenhado, como foi feito e se tem qualidade ou não. Hoje, o que a gente entende na ciência? Existe sim muita mudança hormonal, principalmente na menopausa. Alguns hormônios sobem, outros caem, para não entrar nessa parte muito técnica. Mas a influência disso não é tão grave quanto a gente imagina. O que acontece de fato é que a gente começa a abrir um pouco mais de exceções. Então, assim, seu déficit calórico não fica um déficit calórico. E aí a gente para de ter essa redução de peso. Muitas vezes diminui um pouco o movimento do dia a dia, não pratica exercício físico, e aí acaba ficando mais difícil. Mas assim, tem influência? Tem, mas não seria algo que impede o emagrecimento, entendeu? Não nesse ponto. Na sua linha de trabalho, se eu for sua paciente, eu vou ter que fazer jejum intermitente. Eu quero saber a sua opinião mesmo. Não é assim. Também o que a ciência traz pra gente é que o jejum não é superior quando se fala em emagrecimento a uma estratégia em que você come mais vezes ao dia. O que importa, os estudos chegam nesse consenso, é o déficit calórico. Então, assim, comer menos do que você gasta no dia a dia.
E qual é a sua vertente? Porque nós temos várias. Tem a cetogênica, tem a mais famosinha. sei. Low carb. Low carb, tem a mediterrânea. É. Tem várias vertentes diferentes dentro da nutrição. Qual você se identifica mais? Na verdade, todas essas são estratégias, né? Eu acredito que assim, tanto é que não existe uma especialização em low carb. É uma estratégia, você não precisa viver nessa linha a vida toda. São momentos, às vezes uma paciente tá lá há muito tempo fazendo uma low carb, parou de funcionar, a gente entra com uma cetogênica ou entra numa dieta normocalórica. Então, assim, eu não me rotulo, não. Eu acho que são todas estratégias que podem ser usadas ou não. Então, o pão, o arroz não são vilões. Nem um pouco. Nem o leite. Nem o leite. Nem o glúten, nem nada. E é verdade também que cada organismo vai responder de uma forma a cada estratégia dessas, Sim, né? sim. Porque talvez a Gisele faça low carb e consiga perder aí 10 quilos e eu faça a mesma low carb e não tenha o mesmo efeito, ou Sim. não? Não, tem resposta. E eu acho, isso eu vejo muito na prática clínica, que tem paciente que às vezes não se dá bem numa estratégia low carb, por exemplo, porque cai rendimento no treino. Aí então ele não consegue dar o seu melhor no treino, gasta menos calorias, consequentemente não perde o peso que a gente calculou ali. Então é uma coisa que pode acontecer. E além disso, entra muita parte comportamental. Então, assim, tem paciente que não se dá bem com jejum, aumenta a ansiedade, a hora que ele vai comer, quer comer mais. Então, tudo isso conta. Tá. Eu gosto muito também de estudar comportamento. Eu acho que é o que mais pega, né? Às vezes a gente sabe, passa na nutricionista, tem o cálculo, mas não consegue fazer porque tem alguma questãozinha ali emocional. A procura por nutricionista é maior por homens ou por mulheres? Hoje. Mulheres. Não Mulheres? preciso nem pensar muito. Meu público é 90% feminino. Verdade, porque hoje a gente tem, né, os homens muito vaidosos, muito se cuidando, atletas, né, aí de modo geral. Achei que a procura era grande também. Não, é muito mulher, muito. E assim, das 90% que me procuram, 89% é emagrecimento. Aí tem uma outra que acaba vindo por questão de saúde. Eu tenho mulheres também que são atletas da vida real, eu brinco. E também é grande essa procura, mas é muito emagrecimento, muito. E às vezes assim, ao meu ver, aos meus olhos humanos, eu penso, nossa, mas tá tão linda dessa forma, né? Mas ainda assim quer sempre além. E aí eu acredito que tem muito essa influência da sociedade que a gente vive, né? Essa pressão estética das redes sociais, E dessas barrigas 3D. Sim, e é um padrão cada vez mais difícil de ser atingido, né? A Siri. Quer participar também? Ela Tá quer tudo bem. É igualzinho no seu lado, o meu me responde. Ela quer participar do papo. E tudo bem. Ai, e você entende assim, lógico, tem essas que aos seus olhos elas estão adequadas, porém elas buscam algo mais. Mas hoje a gente tem um índice de obesidade grande. Sim. E a dificuldade maior, né? Porque a gente sabe que... E se a gente for olhar para a realidade, hoje nós mulheres assumimos um papel, se não duplo, triplo na sociedade, né? A gente trabalha fora, nós cuidamos da casa, nós cuidamos dos filhos, não é isso? De modo geral, a realidade das mulheres é essa. Sim. E aí, se a gente for fazer a conta, né? Porque você dorme 8 horas, você se alimenta em 2 horas, almoço e janta, aí você trabalha 8 a 9 horas, e aí você tem que limpar, e aí você tem que... Não fecha, né? Faltou hora na minha conta. A minha pergunta tudo isso é um combo, é a junção de tudo isso, é esse acesso a essa alimentação facilitada, que também vem em resposta a essa correria, a essa loucura que a gente vive, ou não, a gente tem se cuidado menos? Olha, essa é uma pergunta difícil, mas eu acredito que o que mais dificulta é o fácil acesso. Então, porque junta essa questão do pouco tempo
E aí, tanto mulheres quanto homens, mas eu como mulher vou levantar a bandeira da mulherada, né? Perfeito. Estamos cada vez mais cansadas e sobrecarregadas e aí a gente acaba fazendo escolhas não tão saudáveis assim, né? Por conta disso, eu tenho 1 hora pra jantar, eu vou preparar tudo lá, ou eu vou, sei lá, comer um pão, sabe? E às vezes não é nem pedir alguma coisa, é algo que tá ali mais fácil e tem como transformar ainda essa refeição não tão saudável em algo um pouco mais estruturado. Isso é uma coisa que eu faço bastante no consultório. Você não quer jantar? O que a gente pode fazer então que seja um pouco mais saudável, que caiba nessa refeição, sabe? Isso eu tento trazer muito pra realidade, porque também eu não vou falar pra uma mulher exausta chegar 8 horas da noite e fazer uma janta fresquinha, né? Isso, montar aquela mesa. Exato, temos que lidar com a realidade. E assim, dá pra fazer muita coisa com pouco tempo. É isso que eu ia perguntar, é possível? É possível. Porque a vida da gente é muito corrida, então Sim. muitas vezes a gente não consegue. Eu conheço mulheres que ficam sem comer e acham que vai emagrecer. Isso é comum também, infelizmente. Mas eu sempre oriento, assim, a ter coisas já prontas e cozidas na geladeira. Carnes já, se puder ainda temperar, já deixa congelada. Daí só coloca na air fryer. Enquanto você toma um banho, a carne tá lá preparando, sabe? Cozinha um ovo rapidinho, deixa a salada já lavadinha. Tudo que a gente puder não dar sorte pro azar, a gente tá no lucro já. As marmitas são uma boa estratégia? Eu sempre tenho marmita congelada no meu freezer, que o meu marido também faz e deixa lá, porque muitas vezes eu não consigo. E eu, assim, não sou a maior amante de cozinhar da face da terra. Eu faço o básico. E aí eu falo pra ele, quando você quer um negócio mais incrementado, vai lá você. E ele adora. Então mas dá eu acho super que na certo. hora desses... De pratos mais sofisticados, incrementados, que a gente acaba perdendo a mão. Exato. Não, eu muitas vezes em casa a gente come legume cozido, uma carne pronta rapidinha lá, que também meu marido coloca na air fryer, porque às vezes essa função é mais dele do que minha. E assim, ou arroz, ou batata cozida, ou mandioquinha cozida, é simples, sabe? Comida ali, simples, básica. Você olha o prato e fala, não, é rápido de fazer isso aqui. É porque não eu acho que, e aí tem outra questão que eu acho que é muito emocional, né? A gente tem essa questão da hora do almoço, da janta, como um evento. Ele tem que ser satisfatório. Porque o comer é emocional também. Mas não dá pra ser emocional o tempo todo. Todo dia. Isso é o que eu brinco. Às vezes você tem que simplesmente comer pra se alimentar, sabe? Pra não dá pra sobreviver. ficar buscando esse prazer na comida o tempo todo. E aí é nisso que as pessoas erram. De não conseguir fazer o básico todos os dias. E aí eu tenho muito isso no consultório. Mas eu não consigo comer ovo todos os dias. Mas se fosse um pãozinho na chapa, eu conseguiria, sabe? Todo dia. Então é muito essa questão da dificuldade de fazer o básico mesmo. Porque a comida, ela é, como a Fer disse, um evento social. Onde você vai preparar os melhores pratos, você vai querer servir bem seus convidados, sua família. É um momento onde você vai tomar um vinho, um refrigerante, uma cerveja. Então, tudo acaba se excedendo. E os temperos se excedem. Porque você vai usar um vinho para cozinhar, você vai usar uma cerveja, você vai colocar um queijo. Então, acaba tudo extrapolando o que seria teoricamente saudável. Eu falo, o queijo ele é uma delícia também, mas tá ali uma das coisas que mais sabotam a dieta. Pra quem tem ali um déficit calórico mais severo, que precisa ser seguido. Porque ele é um alimento com mais gordura, então um pouquinho que você já coloca já é uma caloria a mais, sabe? Eu tenho um paciente que fazia isso, chegava lá, não, mas eu não janto. Tá, tudo bem, o que você come então? Um pão com queijo, requeijão, nanana. Aí eu faço às vezes, vamos contar as calorias dessa refeição. Aí eu vou falando, daria tanto se você consumisse um prato desse tamanho de comida, seria, sei lá, metade das calorias, entendeu? É menos calórico comer 2 ovos que uma fatia de mussarela. Exato. Os 2 ovos com Dependendo uma do fatia de tamanho. mussarela fica uma delícia, né, gente? Ai, que tristeza. Com orégano ali. Eu acho que esse é o problema, porque uma fatia de mussarela você não vai perceber dentro de 2 ovos. Exato, nunca Você é vai uma colo- fatia só. Você vai colocar 2, 3, você vai querer sentir o queijo. Aí aquilo vai extrapolar o limite. E assim, popularizou muito também embutido, né, na nossa sociedade. Então, pão com presunto e queijo é algo muito comum.
E embutido, hoje em dia, a gente tem já bastante evidência robusta que o consumo em grande escala e por longo tempo aumenta, sim, risco de câncer. Não que você vá ter, aumenta o risco. Ai, mas um pão com mortadela e café não tem nada melhor no mundo. É muito brasileiro, né? Muito. E aproveitando a fala da Gi, a bebida alcoólica, onde que ela entra aí nesse processo de emagrecimento? Eu sou sempre a chata da bebida alcoólica. Isso daí, assim, eu tenho paciente que fica exatamente com essa cara. No seu Instagram. E eu bato muito nessa tecla. Não existe dose segura de álcool, ponto. Sabe, as evidências mais novas e mais robustas trazem isso. Não existe dose segura. Então, assim, vai da consciência de cada um. Quando E você não diz... existe bebida melhor ou pior também. Todas trazem. Porque tem um mito, né? O Campari. Eu lembro que eu já ouvi isso há 20 anos atrás. Pensa nisso. É que você tá pensando no calvo do Campari. Exato! Não foi isso! Não, na verdade, tinha um mito que o Campari tinha menos caloria. Não que eu tome, mas assim... Até porque eu não gosto. Mas assim, já ouvi falar. Então, é 0 álcool. Eu Pensando no emagrecimento. como profissional da saúde, eu sempre levanto essa bandeira. Não, você chegou onde eu queria. É 0 álcool pra saúde ou é 0 álcool pro emagrecimento? Pra tudo. O que acontece? O álcool, ele é uma... Que tristeza, gente! Pensando em metabolismo, tá? Tá. Ele é uma substância tóxica. Então, o que acontece? O nosso corpo não metaboliza o álcool. Então, a hora que ele entra no organismo, ele para algumas funções, como, por exemplo, quebra de gordura, construção de massa muscular, pra se livrar disso, entendeu? Por isso que eu brinco, você deixa de fazer o que você quer, que é perder a gordura, construir massa muscular, pra tirar esse álcool do seu corpo. Então, assim, são caminhos distintos. Ai, Fernanda, a gente vai ter que abandonar a cervejinha gostosa. Tem como conciliar, não é algo que eu indique como profissional da saúde, mas como ser humano, né, existe sim. Eu tenho paciente que toma ali a cervejinha ou vinho no fim de semana e tem resultado. É tudo questão de controle. É que às vezes o que acontece, a cerveja não vem sozinha, né? Vem com aquela porção de batata frita, coisas Torresmo! fritas. Tô brincando. Churrasco. E tem alguns estudos que mostram isso também, que o álcool deixa a gente mais suscetível a piores escolhas alimentares. Então, assim, você já meio que abre a porteira ali, sabe? É que não fica em uma cerveja, né? A Exato. pessoa que bebe, ela não bebe uma cerveja. Ela não vale a pena, né? Vai quebrar o jejum, vou beber água, vou beber uma, então eu nem bebo. É por aí. Então é melhor não beber mesmo, É. porque realmente, se você bebe uma, você vai querer beber Exato. 2, 3, enfim. E qual é o efeito do álcool no nosso organismo, já que a gente tá falando dessa parte não tão legal? Então, nenhum. Essa é a questão. Ele não tem nenhuma função metabólica. Por isso que o seu corpo quer a todo custo eliminar, entendeu? Aí tem os colaterais, que seria essa questão de ficar mais alegrinho e tudo mais suscetível. Porque aí ele mexe também em funções cerebrais, né? E aí você tem mais vontade de comer, fica mais suscetível a algumas coisas. Tá. Mexe com essas questões, mas função metabólica nenhuma. Por isso que eu falo, é uma caloria vazia, entendeu? A gente escuta alguns pseudos nutricionistas, vamos dizer assim, dizendo que a cerveja é menos pior que o refrigerante. Não. É que são malefícios diferentes, né? No refrigerante você tem o açúcar e alguns aditivos. Na cerveja tem muita gente que briga, né? Que daí tem o glúten, mas tem o álcool, né? E por isso que, assim, eu também não sou dessa vertente que defende, não, então vai num destilado. Porque o problema é o álcool, não é... O quê? Exato. Em qualquer tipo de dose, em qualquer quantidade, ele vai ter a mesma ação ali no seu organismo. Então, logo é mito que tomar vinho faz bem pro Não, coração. total. Aí você vai ver, assim, o estudo, ele até parece ser bem desenhado, a hora que você vai ler os conflitos de interesse, foi algum dono de vinícola que subsidiou o estudo, sabe? Como tudo, né? Assim, né? Sempre tem nos pormenores ali alguma questãozinha, Sempre sabe? tem alguém por trás disso. E assim, eles batem muito no antioxidante, né? Porque vem da uva. E come a uva, né? Não precisa Você tomar chegou o vinho. aonde eu queria. Se o vinho faz mal por causa do álcool, o suco de uva, por ser mais concentrado, ele vai trazer os benefícios que esse estudo diz. Sim.
Aí também, por exemplo, tem toda essa questão do antioxidante, mas para quem almeja o emagrecimento, o suco de uva é um alimento bem calórico, porque ele tem bastante carboidrato. Não que os carboidratos sejam vilões, mas ele traz a caloria ali, né, embutida. Então tem que tomar um certo cuidado. Outro dia a gente estava conversando e a gente estava falando que existe uma dieta à base de frutas. Toda fruta está liberada no emagrecimento. Pode comer de tudo a quantidade que eu quiser, é isso? Nunca existe a quantidade que quiser, né? No emagrecimento, isso é o que pega. Mas depois também criou um mito muito grande em cima das frutas, por conta de frutose, que vai afetar os rins. Isso também é um mito muito grande, tá? A frutose que realmente pode causar algum dano hepático, a cirrose, né, não alcoólica lá que eles falam, é a frutose dos xaropes e não da fruta. E aí isso a gente encontra em alimento industrializado, alguns refrigerantes têm xarope também, não a fruta. Mas pensando em emagrecimento, nada é à vontade. Poxa. Algumas blogueiras estão dizendo que verduras, legumes... blogueiras. Não, então, Pode ser blogueira, elas verdade. estão falando, as blogueiras? Elas falam em nome das nutricionistas, Falam, é isso? bastante. Elas são uma pessoa meio bastante. alienada, sabe? Elas falam Bastante. bastante. Que legumes, verduras não precisa contabilizar as calorias. Ó, Porque são fibras e o nosso organismo vai eliminar. eu costumo brincar, porque assim, tem paciente também. Eu tenho os dois extremos no consultório, e aí eu enxergo como um panorama da sociedade. Tem aqueles que querem o controle absoluto de tudo. Então, às vezes, eu coloco lá, não, tenta comer entre, sei lá, 100 e 200 gramas de vegetais da sua escolha. Aí a pessoa, não, mas não tem diferença? O brócolis tem a mesma caloria que a beterraba, então fica nessa neura, sabe? E aí eu tento não ficar batendo nessa tecla, porque tem crescido muito também o número de transtorno alimentar na nossa sociedade. Isso é algo que eu tento não fomentar no consultório. Mas então tem a pessoa que quer o controle extremo de que não, mas tem diferença de calorias e 10 calorias importam. E tem a pessoa também que daí erra a mão completamente e quer comer como se não houvesse amanhã. Mas, de fato, não são as calorias de frutas e legumes e verduras que vão deixar a gente mais ou menos gordo, sabe? Tá. É sempre as outras questões. Sempre. Sempre o que a gente julga ser gostoso. Exato. Na realidade a gente tem que tirar menos dos pacotes, né? Aquela história, acho que vale, né? Sim. E assim, demonizam muito, né, os industrializados. Mas assim, o pão integral, por exemplo, é um industrializado. Pronto, e tá vamos tudo falar bem. do pão. Vamos falar do pão, que Ele o pão tão é uma odiado paixão por nacional. Ele é odiado por muita gente, mas amado por por muitos tantas também. outras, né? E acho que é muito da nossa cultura, né? O pão, o arroz. Gente, o que é o arroz? Meu Deus, que delícia o arroz. Mas assim, enfim. O pão, ele é o grande vilão. Ele é associado a outros alimentos. Ele se torna algo menos... que compromete menos a nossa saúde, esse processo de manter o peso ou do emagrecimento. Viu? Eu tenho alguns ranços, assim, dentro da nutrição que eu falo que viraram muito, assim, moda. E quando eu escuto, bem o que eu brinco, treme o olho, arrepia, dá um negócio. Que é a bendita da dieta anti-inflamatória, né? E os alimentos inflamatórios, eu detesto isso. E aí tem também questão, não é o pão, né? É o glúten. Então, assim, o glúten virou... Não sei exatamente em que momento isso aconteceu, que o glúten virou esse vilão tão grande, né? E assim, ele faz mal, de fato, para as pessoas que têm intolerância, têm a sensibilidade. Para essas pessoas, sim, deve ser evitado. Mas se você não tem nenhuma questão, desde que ele esteja dentro de um contexto calculado e tudo, não é ele também que vai te engordar, sabe? E outra coisa é isso, não existe um único alimento que vai te deixar inflamada. Senão, né? Imagina se dieta anti-inflamatória fosse assim, o ibuprofeno não precisaria mais existir, né? Mas é toda a inflamação. Eu fico pé da vida com essas coisas. Eu falo, gente, como que as pessoas dão um palco pra esse assunto, né? E aí, eu entendo que muitas vezes pega quem é leigo, quem não entende, quem não tem essa visão mais ampla da situação. Mas eu fico triste de ver tanto profissional propagando essas informações. Gente que é formada, sabe? Mas eles têm
habilidade do discurso. É, Eu conheço gente que tem formação, que tem conhecimento, que tem aonde buscar informação e acaba se iludindo, tudo faz mal, nada não pode, tal alimento é inflamatório. Já que a gente está falando de inflamação, a nova onda do momento é o tal do lipedema, é isso? lipedema. Lipedema. É. Isso é realmente ou é só uma pessoa que tem mais celulite que a outra? Não, o lipedema existe, ele é uma condição, sim. E é isso também que eu fico, por exemplo, chateada, porque as pessoas usam muito, e é uma estratégia de venda, a gente aprende isso no marketing, né? A usar a dor de quem tá te ouvindo para vender o seu produto. Mas o lipedema, não existe também uma dieta específica para lipedema. Gente, um parênteses. O que é lipedema, O por favor? lipedema, ele é um acúmulo de gordura irregular, sabe? Ele é diferente da celulite. A forma que ele fica quando você faz, por exemplo, um corte, né? E você olha lá, a forma da gordura na perna é diferente. E aí ele causa mais retenção, causa dor e normalmente é só membro inferior. As pernas incham, você É. sente muita dor, cansaço. Ele parece uma celulite comum, mas não é. É um degrau acima, sabe? E normalmente indica-se lipoaspiração nesses casos. É um caso Não é pra normalmente todo mundo. cirúrgico. Entendi. E aí as pessoas usam da dor dessas mulheres que têm lipedema também para vender detox e dieta anti-inflamatória. Óbvio que um contexto mais natural possível vai melhorar a vida dessa mulher. Mas eu falo que nada é mais anti-inflamatório do que reduzir gordura corporal. Porque isso, sim, a gordura, a pessoa obesa é uma pessoa inflamada. Isso é fato. Aí, assim, às vezes essa pessoa, o que acontece? Ela tira... Não é porque ela tirou o pão. Ela melhorou a alimentação no contexto geral e numa dessa ela tirou glúten e lactose. Aí emagreceu, melhorou. Foi a retirada do glúten e da lactose? Não, foi a melhora do contexto, sabe? E aí as pessoas usam de má fé e vendem. E qual a diferença do lipedema e do lifedema? Porque tem os dois. Tem. Eu não vou saber te explicar Tá ao bom. certo, porque essa não é a minha especialidade. Essa é a Não, parte tranquilo. muito estética. Não, tranquilo, a gente É. corta, não tem problema. Não, essa daí eu não sei mesmo. E deixa eu perguntar uma coisa pra você. A gente ouve muito assim... Ai, a minha genética, né? A minha mãe era obesa, a minha avó era obesa, eu sou obesa. O que isso tem de mito? O que isso tem de verdade? Tem muita verdade, porque hoje a gente até tem, né, pessoas indo mais para essa área de teste genético, de uma dieta muito específica ali pro seu perfil genético. Mas também não é algo que eu acho que tenha tanta influência assim, porque a hora que você começa a ver, tá, vamos lá, teve lá, você fez seu teste genético, apareceu que você tem um gene que favorece a obesidade, blá blá blá, mas normalmente a receita seria uma alimentação normal, sabe? E aí tem gente que também usa de má fé, pega o teste genético e fala não, porque você tem que parar de comer glúten e lactose. Então, até mesmo nas coisas que são boas, que são achados da ciência, tem um pouco dessa galera que quer vender em cima. Mas assim, que tem influência, tem, tá? Tem pessoas que têm sim mais facilidade, por exemplo, em esportes de alta velocidade, tem gente que tem mais facilidade para esporte de treinamento resistido, musculação, para emagrecimento, para ganho de massa muscular, isso existe de fato, mas não é também sentença, genética Não é uma é condição, sentença. né? Tá. É um mito ou é um fato científico que existe alguns tipos de bactérias no intestino que faz com que a pessoa coma mais e não engorde? Porque tem pessoas que têm uma anaconda no estômago. Come, não ganha uma grama. Isso aí é mais genético do que relacionado à microbiota, por exemplo. Mas assim, o que acontece a sua microbiota, ela vive do que você vive. Por isso que hoje em dia já existe transplante de microbiota intestinal, tá? É até transplante fecal, o nome é feio, mas existe. Só que não adianta você pegar uma microbiota de uma pessoa magra, saudável, blá blá blá, e implantar numa pessoa, por exemplo, com obesidade, e essa pessoa não alimentar essa microbiota, entendeu? Se ela não muda o perfil de alimentação dela, essa microbiota morre e volta dela normal.
Olha que interessante. A sua microbiota come então tudo realmente existe diversos tipos de metabolismo. Existe. Tem aquela pessoa que ela pode comer normalmente e tudo bem, e aquela outra que não. Existe, isso existe. E existe a mudança no meio do caminho, aquela que já pôde comer muito bem e depois começou a engordar. Existe também. Normalmente, com o passar do tempo, isso vai acontecendo. E aí existe também esse mito, né, de que a pessoa magra, ela é saudável. Muitas vezes eu pego também no consultório pessoas que você olha são magras, mas aí às vezes tem um percentual de gordura muito alto, você olha padrão bioquímico, tem colesterol elevado, glicemia elevada, então assim, é magra, mas não é saudável, né? E a gente tem isso hoje em dia na cabeça. Ah, não, mas quem é magra é saudável, quem não é magro não é. Como foi o inverso no passado, porque eu lembro quando eu era criança, eu era extremamente magrinha. E eu só escutava assim, nossa, mas essa menina precisa doente, engordar, né? tá doente. Aí a gente tomava ovo de pato com leite condensado. Como chamava aquele? Biotônico Fontoura. E o apetite continua até hoje, né? Deu Eu super falo pra minha mãe que a culpa é dela. funcionou muito, gente. É bem por aí. E lá no seu consultório, fui lá a primeira vez, os exames, como que você descobre tudo isso que você falou aí? Ai, tem paciente que chega assim, quais tipos de exame que são feitos? Eu também, na minha conduta, eu não sou a nutricionista que você entrou, eu já vou te pedir um mundo de exames, sabe? Eu gosto primeiro de entender tudo na conversa, tanto é que minha primeira consulta dura 1h30, 1h15, por aí. Porque eu vou descobrindo tudo no papo. Então, assim, me conta seu histórico, me conta o que aconteceu com você. Ah, mas eu ganhei tanto de peso. Em quanto tempo foi isso? O que foi o gatilho? Você luta, né, com a balança desde sempre? Efeito sanfona, é algo presente na sua vida? Qual que é o histórico de doença que tem na sua família? Tudo isso eu vou perguntando porque, às vezes, nisso você já descarta recordatório alimentar, como que essa pessoa prepara a comida, porque também não adianta. A pessoa vem e me relata que não consome muita gordura, eu vou lá e peço um monte de exame de colesterol. Pra quê? Sabe? Eu gosto de sempre ir entendendo. Hoje em dia, a maioria das pessoas, pelo menos assim, pelo que eu vejo, não tem plano de saúde. E ainda os que têm, o plano não cobre solicitação de exame de nutricionista. Tem que fazer tudo pelo particular, ou ele tem que pegar a minha solicitação, levar até um médico, o médico tem que ser bonzinho, pedir tudo que eu pedi, sabe? Tem muito médico que não faz isso, então é super burocrático. E aí tem paciente que não tem condição de chegar e fazer uma lista extremamente grande de exame de sangue. Então assim, eu peço quando eu vejo necessidade, de resto eu vou tirando tudo ali na conversa. E quando... Você quer saber dos mais comuns? Não. Normalmente eu peço, assim, perfil lipídico, glicemia. Outra coisa que dosam muito é testosterona em mulher e não é um exame também que tem muita aplicabilidade, sabe? Muitas vezes eu tenho paciente que vem, não, mas não tem que dosar isso. Eu falo, não, vamos com calma. Uma coisa que eu sempre peço, porque a gente tá sempre em falta, é a vitamina D. A gente se expõe cada vez menos ao sol, né? Fica sempre trabalhando em local fechado. E também tem muito suplementação que as pessoas criam, né? Escutam as vozes da cabeça também, sai lá e compra de tudo. Então tem coisas que eu prefiro ver pra saber se precisa ou não, sabe? Eu ia perguntar se você trabalha em conjunto com outras especialidades. Vamos dizer, você tem uma paciente com compulsão alimentar que precisa de tratamento psicológico. Você faz esse tipo de encaminhamento? Faço porque, principalmente, transtorno alimentar não se trata só com nutricionista. E muitas vezes tem nutricionista que piora o transtorno alimentar, sabe? Porque às vezes a paciente chega até você e ela, às vezes, não tem o diagnóstico, ou ela tem e tem vergonha de te falar. E então, tem coisa que você tem que ir percebendo na conversa, né? Por isso que eu estudo bastante comportamento também, porque tem coisa que você, às vezes, não é um transtorno, mas tá a um passo de ser, sabe? E aí eu vou lá e vou passar uma dieta e aí só piora. Então eu sempre encaminho. E só pessoas obesas têm transtorno alimentar? Tem compulsão alimentar? Normalmente Porque não. normalmente, qual que é a visão dos leigos? A pessoa que tem compulsão alimentar é aquela que é obesa. A pessoa magra não tem compulsão alimentar. Não, mas a compulsão, ela pode progredir. Então pode virar uma bulimia e aí a pessoa mantém um peso normal. Só que ela vai lá e purga tudo que ela come, né? Então por isso que ela não engorda. E aí acaba sendo mais perigoso ainda.
Porque o ato de você provocar o vômito com muita frequência também, às vezes, inflama a glândula salivar, pode dar gastrite, pode dar esofagite, pode prejudicar dente, é muito mais grave. E disso para uma anorexia também é um passinho. Então a gente tem que estar sempre atenta. Então são vários tipos de transtornos alimentares. Vários. Desde até um distúrbio de imagem até um negócio mais grave. E a anorexia mata, né? A gente tem que tomar muito cuidado. O distúrbio de imagem é tratado com nutricionista junto com psicólogo ou tem mais gente envolvida nesse processo? É mais psicólogo e normalmente acaba precisando de medicamento. Aí entra um psiquiatra também. Que às vezes é muito difícil você convencer um paciente que ele precisa de um medicamento que vai ser algo pontual, porque também a gente vem vivendo eras em que o medicamento, o psiquiatra era visto como coisa de louco, né? Até o psicólogo é assim, é muito difícil você convencer um paciente de que ele precisa e que não é que ele é louco, né? Ele tem uma questão emocional que precisa ser tratada. Sim. É muito complicado. Então a saúde mental hoje, que é tão falada, que está tão em foco, ela afeta até o físico da pessoa. 100%. Tem paciente que chega e eu fico de mãos atadas, de verdade. Porque assim, vamos supor, ele come bem até acontecer alguma coisa na vida. Então assim, desestabilizou o emocional, vai lá e tem uma crise, come muito. E quem não tem questões emocionais todos os dias, né? Sim. Um estresse no trabalho, um problema com família, e aí vai lá e desconta na comida. Aí eu penso, tá, aonde eu atuo isso aí? Entendeu? E hoje em dia fala-se muito, né? Ah, não, um suplemento para ansiedade, um suplemento para isso. Não é assim, gente, que funciona, né? Tem suplemento que mais atrapalha do que ajuda, né? Se você precisa de um medicamento, precisa do medicamento. Terapia não é um negócio também que funciona do dia pra noite. Às vezes leva anos, né? Sim. E a pessoa não tem essa paciência. Hoje em dia é tudo muito depressa, né? Então é complicado. Interessante. E é interessante porque cada caixinha, ela forma o todo. Exato. Então a pessoa precisa entender que ela precisa de todos para que ela se reencontre, para que ela restabeleça a sua saúde mental, desde o psiquiatra, da nutricionista, da psicóloga, para que ela volte a ter uma vida mais saudável. Eu escuto bastante, eu gosto de ouvir muito podcast, né? E aí esses dias eu tava ouvindo o podcast de uma psiquiatra falando que é triste de ver a quantidade de psiquiatras que, assim, passam o remédio e falam, não, você não precisa de terapia, sabe? Mas e o que desenvolveu aquilo? Será que não foi alguma questão que a pessoa não soube lidar? E aí o medicamento vem e atua nessa parte química, mas e aí? Ela aprendeu esse comportamento? E quando essa situação se repetir, o que acontece? Então é difícil quando você encontra, às vezes, profissionais no meio do caminho que não tem essa visão multidisciplinar, né, que é tão importante, que é o médico que chega e fala, não, você não precisa de nutricionista, né? É igual eu pego uma pessoa com transtorno alimentar e falo, não, você não precisa de psicólogo e psiquiatra, é só ter foco, first effect. Não é por aí, né? Não. E interessante que você tem essa consciência, e não é isso que a gente vê na maioria dos profissionais. E é importante a gente ter essa ciência que a gente vive numa sociedade onde um depende do outro para que o todo funcione. Sim, sim. E dentro da saúde mais ainda, né? Mas é muito difícil, eu acho que a gente ainda tá engatinhando nesse assunto. Eu acho também que a saúde a gente precisa melhorar. Vai levar um tempo ainda, viu? Muito. Apesar de, né, termos aí um sistema público universal, né? O maior do mundo. Uhum. Mas a nossa população é muito grande, os problemas são complexos e não dá conta da demanda que tem. Sim. Né? E acho que a gente sai aí, vocês estavam falando, eu estava aqui pensando, eu acho que o pós-pandemia também tem um efeito emocional muito grande. Um impacto muito grande de luto na nossa população, de modo geral. E acho que lá para vocês nos consultórios, seja nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, isso aumentou de forma esporádica mesmo. Sim, né? Sim. Eu recebi bastante também paciente pós-pandemia, simplesmente com essa vontade de se cuidar, sabe? Isso eu achei que foi importante, porque a gente viu, né, o papel da obesidade, né, na questão da Covid, por exemplo. O quanto as pessoas que tinham comorbidades, obesidade, síndrome metabólica, morreram mais do que as que não tinham.
Então eu acho que levantou um pouco essa bandeira de que, não basta só tá com os exames em dia, tá se sentindo bem. Querendo ou não, a obesidade é uma doença que precisa ser tratada, né? E o que é considerado obesidade hoje? Hoje ela é calculada pelo IMC, né? Acima de um IMC de 30, a gente já pensa em obesidade em si, né? Mas assim, eu gosto muito de ver percentual de gordura também, porque tem pessoas que são mais magras, dentro ali da casa da eutrofia, que é até um IMC de 25, IMC é a altura dividido pelo peso ali, mas ela tem um percentual de gordura muito alto. E aí? Será que isso também não traz riscos? Isso é o que a ciência vem estudando hoje em dia. Se essa obesidade só em peso bruto ou se também o percentual de gordura tem essa influência. Como que sabe o percentual de gordura? É um exame? Não, é uma avaliação cálculo física. também. Lá no meu consultório eu faço através de adipômetro, aquela pinça e a gente vai pensando as gordurinhas. Tem o nutricionista que faz através da bioimpedância. Aí são correntes que medem lá a densidade e dão um percentual de gordura também. Então precisa de um especialista como você para saber a quantidade de gordura que temos no corpo. Profissional de educação física também pode fazer, tem médico que tem a bioimpedância em consultório também pode fazer. Entendi. Isso não é uma função só do nutricionista. Tá. Prescrever dietas E tem muito Isso é nutrólogo importante. que faz e não pode. Pera, nutrólogo é diferente de nutricionista? Nutrólogo é médico. Só que a prescrição dietética é exclusiva do nutricionista. Só que a gente vê hoje em dia médicos que prescrevem dieta. E o nutrólogo, qual que é a função dele? Ele trabalha toda essa função também de emagrecimento, obesidade, só que eles podem ir além. Então pode passar um medicamento quando necessário, pode investigar mais e atuar um pouco mais nessa área que a gente não pode. Não o cardápio, Não todo cardápio. o resto. Eles podem fazer algumas orientações, mas a prescrição dietética é exclusiva do nutricionista. E vocês, como nutricionistas, não podem medicar? Não, de jeito nenhum. Tá. A gente nem dá diagnóstico, Uhum. né? Então, assim, eu desconfio de alguma coisa, eu já encaminho para um médico. Pelo menos essa é a minha conduta. Porque a questão também de você dar um diagnóstico para o paciente é uma questão delicada. Por mais simples que seja. Tem paciente que você fala, nossa, você tá diabético. Acabou o mundo do paciente. Porque e aí, o que eu faço? E agora, como eu trato? Então, se você não pode tratar aquilo que às vezes tem uma necessidade medicamentosa, não dê o diagnóstico, né? Deixa na mão de quem vai poder dar ali uma assistência um pouco maior. Perfeito. Muito bom. Nossa, quanta informação. Eu não sou... Diferente da Gisele, eu não pesquiso muito. Assim, eu sou uma pessoa assim, eu fiz uma cirurgia em janeiro. Eu nem queria saber como ela ia ser. Sabe assim? Então, assim... Confiou no profissional, né? Não, eu tenho que ir de olho fechado, senão eu não faço as Aham. coisas. Então, assim, eu não... muitas das informações que você está trazendo para mim mesmo é novidade, é bastante coisa interessante. Legal. Um Fico mundo feliz em completamente agregar. Diferente dela, eu sou curiosa. Eu Preciso não saber sei. como vai ser, como é feito. O que vai acontecer comigo? Exatamente. Não, eu sou uma pessoa, assim, bem alienada a algumas coisas e eu achei que o nosso papo ele foi bastante rico em informação para a população de modo geral. Sim. Né? E nutrição é um assunto que a gente fica o dia inteiro aqui conversando, né? E eu acho que muito desmistificar algumas coisas é importante nos dias de hoje, né? Assim, que os coaches não me ouçam. Mas assim, muitas vezes eu posto essas coisas no meu Instagram e tem gente que vem querer bater boca, sabe? Discutir. É sério? Sim. Tá, entendi. Hoje em dia é muito fácil você tomar um hate, eu brinco, né? Basta você postar a sua opinião que você tá sujeito a isso. Antigamente, quando não tinha rede social, ninguém ia lá bater na sua casa e debater com você, né? Ficou um negócio muito fácil. Acessível. As pessoas ficam muito corajosas, eu acho, em rede social. Atrás da Por trás de um aparelho, todo mundo tem coragem. E falam Saiu dali, coisas. Não, acabou. eu imagino assim, nunca ninguém falaria aquilo olhando no seu olho, sabe? Mas fala em rede social e fazem comentários assim, maldosos, e você pensa, meu Deus, é triste. Eu queria te fazer um pedido, depois se você quiser perguntar, mas se você não quiser, tudo bem. Eu queria que você dissesse para o nosso público, para quem não tem condições financeiras, quais são as melhores estratégias dentro da sua limitação de manter uma alimentação saudável? Eu acredito muito na questão de uma alimentação mais simples possível, sabe? Então, assim, se você tem acesso a frutas, a fruta que você tiver acesso, tá valendo.
Se você tem acesso a legumes, qualquer legume também, se você puder comer só um a semana toda, não tem problema. Mas pensar na alimentação de uma forma básica. A gente que complica demais. Não precisa de pão sem glúten, não precisa dessas coisas caras que vendem em loja. Se você consegue consumir fruta, legume, arroz e feijão, você não consegue consumir carne, mas consegue consumir o ovo, tá ok. Se nem isso consegue consumir, mas consegue consumir leguminosa, então ervilha, lentilha, grão de bico, já tá ótimo. Conseguiu colocar uma aveia ali na alimentação, também tá perfeito. Então, assim, é muito mais simples do que a gente imagina, né? Hoje em dia, as pessoas querem ganhar muito em cima de tudo, mas a alimentação é básica. É o que os antigos faziam e que a gente tem acesso, sabe? Também não precisa ser a fruta mais cara, pode ser as da época, que normalmente são mais acessíveis. Se tem acesso a um iogurte daquele natural mesmo, ok. Se não tem, também não tem problema. Toma um leite, se possível. É ir fazendo o que dá nas condições que a gente tem. Eu sou muito desse lema. Eu falava muito para os meus alunos, porque você escuta muito. O que você comeu hoje? Miojo. Eu falava para eles, não, gente, come um ovo. Exato. Come um ovo, mas não coma um miojo. E quando eu trabalhei em escola, eu passava muito por isso, né? A gente, às vezes, tinha aluno lá que não comia. E aí eu tinha que entrar em contato com a mãe pra entender o que come em casa que a gente pode reproduzir na escola. Ah, mas ele come macarrão com frango. Aí eu falava, não, mas aqui eu ofereci macarrão com frango, ele não quer. Aí eu pedia foto. Falava, você pode me mandar foto do pratinho dele pra eu ver? Porque às vezes é a forma que você monta e tudo mais. Porque pra lidar com outras pessoas, você também tem que ter sensibilidade. Sim. E aí chegava, era um miojo com nuggets. Eu falava, putz, isso eu não vou conseguir ofertar pra ele aqui, né? Aí a gente tentava de tudo, às vezes a colherzinha que a mãe dava comida, o pratinho, era tentar ali de todas as formas, mas assim, como não era um miojo, era um macarrão normal e não era um nuggets, era um franguinho, a criança não comia. E na escola a gente tem orientação, né? Não comeu, volta pra casa. E aí começa a briga, né? Porque às vezes a mãe e o pai tá trabalhando, não pode receber a criança, mas a gente também não pode ficar com a criança sem comer o dia inteiro. Então é bem difícil. Tem alguns neuros que dizem que o glúten faz mal pro TDAH, que aumenta a hiperatividade, o déficit de atenção. Isso tem algum artigo científico ou é coisa do fruto da cabeça deles? Vozes da cabeça, não tem comprovação. Se tiver algum artigo científico, é daqueles que eu falei, que é mal desenhado, metodologia não muito bem feita. Não tem também nenhuma dieta específica para TDAH, não tem suplemento, nada. Nem que piore, nem que melhore, tá? Pela ciência, hoje não tem nada. A única condição que tem, sim, comprovação científica é o autismo com a dieta cetogênica. A gente realmente vê melhora no comportamento, mas também é algo que tem que ser acompanhado com o nutricionista, porque a dieta cetogênica ela é pobríssima em carboidrato, então você pode perder alguns nutrientes ali, tem que ser um negócio com acompanhamento. Essa sim tem comprovação. Perfeito. As demais ainda não. E TDAH virou um negócio muito comum hoje em dia, Todo né? Todo mundo tem. A criança fica exposta à tela o dia inteiro e aí é TDAH. Né? Então é difícil, é difícil. E aí, isso que eu fico mais brava, porque depois que eu virei mãe eu entendo essa dor. Você quer fazer de tudo pro seu filho, né? E aí vem alguém e fala, não, mas existe essa questão aqui que vai curar. Você mergulha de cabeça, né? Não, com certeza, com certeza. São temas muito sensíveis, né? Atinge lugares que a razão não chega. Não. É a nossa emoção que age. Né? E é o que o pessoal ensina, né? Pega na dor, pega na dor. E aí quando você pega, funciona. É isso mesmo. De mais alguma coisa? Não? Então nós vamos pra pergunta. Eu vou fazer a pergunta final pra você. Você vai pensar um pouquinho. Nós vamos dar um recadinho e a gente volta em você, tá bom, Thaís? Tá. Na lousa da vida, se você pudesse, qual mensagem você deixaria? Ai, Jesus. Pensa aí. Gisele, é com você. Tem um recado, não tem? Importante? Temos um recado super importante. Gente, bora lá, vamos curtir, compartilhar. Estamos em todas as redes sociais. Estamos principalmente no YouTube, no Instagram, no Face e no TikTok. E no Spotify. Bora lá empoderar essa mulherada. É isso, pessoal. Agora a nossa convidada vai dar o recado final dela. Sim. Então vamos lá, Thaís, é com você. Eu acho que a frase, assim, da lousa da vida não teria tanto a ver com nutrição, mas é um negócio que também, pra mim, ficou muito claro depois da maternidade, né? Que é o vai passar. Tanto
os momentos ruins quanto os momentos bons. Então a gente tem que viver ali de forma intensa, seja um momento ruim, seja um momento de dor, seja um momento de alegria, porque tudo passa, né? Então viver o hoje e se cuidar da melhor forma possível. Muito bom, Thaís, que programa delícia mesmo. Ai, eu adorei, gratidão obrigada. pela sua presença, viu? Enriqueceu muito o nosso senso comum. Eu acho que você traz pra gente informações, pra nós que não somos da área, pra nós que todos os dias somos bombardeados com 1 milhão de informação, pra nós, mulheres com sobrepeso, com obesidade, nessa busca incessante da conta de absolutamente tudo, não é isso? Então, assim, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. A gente que agradece, a gente sabe das suas dificuldades, está com um bebezinho pequeno, você respondia dentro das suas possibilidades. Então a palavra que a gente tem para você hoje é gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada. É isso, Gisele, porque aqui nessa mesa todo mundo pode? Pode. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.